Por falar em missão, eu quero estudar com você hoje um pouco da história de Jacó e também do avô dele, do Abraão. Agora vamos ver o Jacó. Está lá no Gênesis capítulo 32, que quando Jacó, por ordem de Deus, se afastou do sogro dele, o Labão, a quem serviu mais de 20 anos, e o Labão mudou o salário dele 10 vezes, porque onde falava o salário era pago nas ovelhas que nasciam. E tinha um detalhe, que se uma ovelha era pego por um animal silvestre, um leão, sei lá mais o que tinha lá, o Jacó tinha que indenizar. Olha que coisa séria, que trabalho era esse, que ele não tinha culpa. O leão apareceu, não sei se é por causa disso que Davi depois, quando apareceu um leão e quis tomar uma ovelha, o Davi foi em cima do leão e matou, e veio um urso, ele acabou com o urso também, porque seria do bolso dele o prejuízo. E o Jacó fez tudo isso, e o sogro mudando o salário, e ele trabalhando fielmente. Aí Deus disse, está na hora de você voltar. Deus deu a palavra para ele que seria com ele. Antes já tinha prometido, disse, o momento é agora. Aí o Jacó acertou com o Labão, que não vou falar tudo para não ficar, no versículo 2 diz assim, Jacó disse, quando os viu, este é o exército de Deus, e chamou o nome daquele lugar Maanaim. Por que ele viu quem? Os anjos de Deus. Depois que você resolve um problema, às vezes você está impedindo por não resolver o problema, você está de Deus, você não tem culpa, mas não resolveu. Aí ali ele perdoou o sogro perdoou ele, fizeram lá a comida junto lá, um churrasco, coisa parecida, e depois então o sogro foi embora. Aí o Jacó, sozinho, com a família, quando ele viu os anjos de Deus vieram recebê-los. Quando você se acerta com quem deu prejuízo a você, você libera a pessoa, mas não é uma conversa de pessoa a pessoa em que você resolve tudo. Os anjos de Deus podem trabalhar ao seu lado, porque diz a Bíblia que o anjo do Senhor, ele fica ao redor daqueles que temem a Deus, que respeitam a palavra de Deus. Não vou perdoar porque aquilo não tem jeito, não faz isso não. Você está se prejudicando. O diabo usou alguém para lhe causar mal, aí causou. Agora está usando você para não perdoar a pessoa. E sabe o que vai acontecer? Se você não perdoa, você não é perdoado. Aí os dois vão se perder eternamente. Ore a Deus para Ele providenciar o momento em que vocês podem se acertar. Mas não demora muito não, que essa vida é passageira. A gente está aqui hoje, amanhã já não está mais. Então nós temos que estar sempre na presença do Senhor Deus para podermos ir para o céu. Eu às vezes conheço casos que eu fico pensando, mas não vai ter perdão nesse caso? Como é que essa pessoa vai poder fazer no dia do juízo? Porque se não perdoarmos, não seremos perdoados. E a pessoa que está no erro tem que procurar. Isso é Lucas 17, capítulo 17, versículo 3. Aí o Jacó ficou maravilhado com os anjos de Deus fez. Em seguida, ele criou um plano, porque ele viu que ele soube para o pessoal dele, que o irmão dele, o Esaú, vinha contra ele com 400 homens. Ele sabia a fama do Esaú. Aí o Jacó titubeou um pouquinho, ficou meio chateado, meio alarmado, e criou um plano, foi mandando presente para o Esaú, que eu também cito esse caso, o presente no meu livro. Presente, a dádiva que abençoa quem o dá. Quando você dá um presente para a pessoa, você é abençoado. Ele ali era presente físico, mas nós mandamos presente espiritual. A pessoa está passando uma situação difícil, a gente ora por ela, de coração. E não contamos para ninguém. Mas Deus vai e faz a pessoa ficar simpática com a gente. E ela então, que tinha vergonha e tudo, vai chegar um dia e vai abrir o coração. Aí, se abrir, você perdoa. Porque o Espírito Santo é quem convence a justiça do pecado e do juízo. Aí o Jacó, a última coisa que ele fez, ele pegou a esposa, a família dele, as duas esposas, que ele tinha duas, Leia, Olia e Raquel, atravessou o Val do Jaboque, é um córrego que tem lá, e com os filhos e os servos e servas, e colocou eles para lá, e voltou
e começou a orar a Deus. Aí apareceu um homem lutando com ele. E diz assim a palavra no versículo 22. Eu estou pegando só o que Deus colocou no meu coração para dar para você. Mas a história é bonita de ler. E levantou, capítulo 32, versículo 22. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val do Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha, deixou nada do outro lado. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão até que a alva subia. Então o que ocorreu? O anjo de Deus veio e lutou com Jacó, e Jacó lutava com o anjo, a noite inteira, pessoal. Isso é que nós temos que fazer. É uma situação difícil. Às nós fazemos oração de água com açúcar, Deus já ouviu. Não vamos orar sério. Vamos buscar a Deus. Vamos tomar posse da bênção. E Deus vai dando força, porque ele lutava com o anjo é superior ao homem. Quem tem o celular, se puder abaixar o volume, é bom que não vai prejudicar ninguém. É só abaixar o volume e zerar. Aí vai escutando. O anjo, então, lutava com ele e Jacó lutava com o anjo. Mas o Jacó não teria essa força, mas o anjo dava força. Às vezes você diz assim, eu não consigo orar 10 minutos, mas acaba o assunto, porque você não insiste. Deus me ajuda. Daqui a pouquinho você vai aprender a orar 2 horas, 3 horas. Você vai encontrar assuntos. Você vai gostar da coisa, que é gostoso estar na presença de Deus, mesmo lutando. E ele estava lutando porque ele precisava da bênção. O irmão dele era terrível e jurou que iria matá-lo. E orou, e orou, e orou, até que o que aconteceu? E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa. Então o anjo foi e tocou na coxa de Jacó, e o Jacó ficou manco. A vida toda o Jacó puxava da perna, como sinal do que aconteceu naquela noite. Quando ele contou, não tinha dúvida, porque era um homem normal, e de repente ficou puxando da perna, porque o anjo tocou na juntura da coxa. Mas mesmo sofrendo a dor, mesmo desse jeito, Jacó continuou lutando com Deus. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. O anjo pedindo a Jacó, deixa-me ir, porque a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se me não abençoares. É assim que tem que ser. O Senhor prometeu, está escrito. Quando Deus promete uma coisa a você, durante a pregação você sente, ou na leitura bíblica, aquilo ali é Deus se colocando na sua mão. Você tem que crer agora que vai acontecer a coisa. Aí deixa-me ir, porque a noite, a alva já saiu e tal, e ele disse, não te deixarei se não me abençoar. E disse-lhe, qual é o teu nome? Claro que ele sabia. Jacó é suplantador, porque ele foi passado para trás na barriga da mãe dele, o irmão dele gêmeo, puxou e saiu na frente dele. Então, pegou a primogenitura. E ele diz, Jacó, suplantador. Não é ladrão não, tem pregador que já ouviu falar que é ladrão, não faça isso. Como é com o patriarca de Jesus também, que Jesus vem de Jacó, pode ser ladrão. O outro é que puxou e tomou. A mãe que mandou que fizesse aquilo e disse, a culpa seja minha se tiver culpa nisso. Você foi passado para trás. Que eles brigavam no ventre dela. Ela perguntou a Deus, Deus disse, o maior, mais forte, vai servir o menor. E o mais forte era Esaú, que vinha agora matá-lo. Então disse o anjo para ele, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Lutou com o sogro, com os filhos do sogro, sozinho, mas sem força física, e prevaleceu. E com o anjo ali prevaleceu. Ele agora era um príncipe. Deixa eu falar uma coisa bem no seu ouvido. Deus quer que você seja um príncipe dele. Deus quer você vitorioso, mas não tem como. Ele diz que não faz acepção de pessoas. O que a Bíblia fala para um, fala para todo mundo.
Ah, eu estou doente, não tem cura. Meu irmão, aquele leproso estava incurável, coberto de lepra. Senhor, se quiseres, pode me purificar. Ele não sabia que ele tinha poder, mas não sabia que ele queria. Jesus estendeu a mão sobre a lepra, tocou e disse: eu quero, fique limpo. Ele ficou limpo. Então como é que vai dizer você que não quer curar o seu diabetes? Que não quer curar a sua fraqueza moral? Não pode. Que não quer prosperar você? Não pode. Se ele fez para alguém, vai fazer para você. Você tem que ter a promessa, a base. Ele está na sua mão. E o Jacó disse: eu não vou deixar. Aí ele disse: qual é o teu nome? Jacó. Não é mais porque cumpriste, lutaste com Deus e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou, disse: dai-me, peço, saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. Não contou para Jacó, porque não era a época de revelar. Depois ele era o príncipe do Senhor. Ele era o próprio Jesus antes da encarnação. Irmão, é coisa séria. Mas missionário, Deus é altíssimo, mas nós temos que tratar direto com Ele. E tratamos em nome de Jesus. Não tem esse negócio de intermediário. Você não vê na Bíblia que tem um santo, você pode invocar. Aliás, não invoque não. Você só ora Pai Nosso em nome de Jesus. Com Jesus você pode falar também, mas o resto acabou. Não usa não, porque aí está fugindo da palavra. Não saia da palavra. Tudo que eu preciso, que você precisa, está escrito aqui. É só ler, buscar, que Deus vai dar para você. Amém?